Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo a Timóteo, capítulo de número 2. Hoje eu quero falar com a igreja sobre fortalecimento. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Amém? Fortalecidos. E eu quero ler um texto da palavra com vocês, em o nome do Senhor Jesus. 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está onde, meus irmãos? Em Cristo Jesus está a salvação, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Você pode glorificar a Deus? Amém. Queridos, com esta palavra, quero meditar com os irmãos. Essa semana que nós passamos, terminou ontem, sábado, e hoje, domingo, iniciamos uma nova semana. Cada semana a gente vira uma página no sábado, meia-noite, amém? E começa-se uma nova história. E no decorrer dessa semana, muitas bênçãos chegou-se até nós, mas também, entre tantas bênçãos, chegou-se muitas lutas, aflição, decisões, problemas, dificuldade, pessoas em aflição, pessoas sofrendo com enfermidades, pessoas vendo o lar sendo quebrado, e a aflição da vida, ela chega para a vida de todo mundo.
A aflição é uma coisa que ela está presente no mundo. A dificuldade das pessoas se relacionar, entender, estar junto, caminhar junto, elas estão presentes em todos os setores da sociedade, em todos os órgãos. E esse tipo de coisa gera aflições. As famílias sofrem aflições. E como vencer? Como estar, às vezes até num momento de tristeza, mas ter uma autoestima elevada para suportar tudo isso? Como erguer a cabeça diante de uma situação difícil? Como? Eu quero nessa noite chamar a atenção de todos. Primeiro, esse texto da palavra que nós lemos é um aconselhamento. Esse texto, ele é um aconselhamento, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele está passando pela prisão, ele é um homem encarcerado. Paulo foi um grande pregador, abriu muitas igrejas, e esta carta é a 13ª carta que ele está escrevendo. É a última carta que ele está escrevendo. Paulo, que foi fustigado pelas varas dos judeus, perseguido, apedrejado, dado como morto. Paulo, que sofreu naufrágio. Paulo, que atravessou, grande parte do mar apenas como uma armação de um navio. Ele escreve a essa carta no seu momento quase de despedida, aonde ele passa uma aflição tão grande. Um homem acostumado a apanhar, a sofrer, a passar dificuldades. Ele que passou tudo isso, está preso. E ele então escreve essa carta a Timóteo. É a sua última carta. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que os seus dias de morte está próximo. Então ele está escrevendo. Aí nesse texto que nós lemos, ele está dizendo assim: tu, pois, filho meu, Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele está dizendo fortificar? Estar forte para resistir, para estar preparado. O homem tem que estar preparado para os momentos de alegria, mas o homem também tem que estar preparado para os momentos de frustrações e tristeza. A vida é de momentos. Momentos você canta, momentos você chora, momentos você ganha, momentos você perde.
E aí vamos falar da palavra fé. A fé para ganhar, a fé para saber perder. A fé para receber e a fé para saber doar. A fé para saber, irmãos, praticar a palavra. A fé para perseverar, para lutar, precisa estar fortalecida. Eu disse sobre essa semana que bênção chegou, mas também não faltou aflição. E no momento da minha aflição, orando, falando com Deus, fui atender uma pessoa pior, estava na aflição pior, quando a voz do Espírito Santo disse: fortifica-te na graça, meu servo. E esse texto veio, e Deus então me ministrou. E hoje, diante aqui da igreja, querido, esse conselho de Paulo a Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Timóteo é um pastor jovem, que foi discipulado por Paulo. O seu discipulador, o seu pastor Paulo, está preso. O seu pastor Paulo manda uma carta que ele ia ser degolado. O seu pastor Paulo comunica a ele que ele está partindo. E aquele jovem pastor pastoreou a igreja de Éfeso. Ele também discipulou, evangelizou, mas ele também agora padecia as aflições. Então o que Paulo está dizendo para ele? Fortifica-te na graça, fortifica no favor de Deus. Esse favor está onde? Em Cristo. Ele está em Jesus. Quem é Jesus? É o pastor de Paulo. É o pastor de Timóteo. É o meu pastor. É o pastor da igreja. Fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Ele é o supremo pastor, o cuidador das nossas vidas, aquele que cuida de todos nós. Ele trouxe o favor do céu. Paulo diz para Timóteo no versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso é, os outros irmãos também que pregavam a palavra, como Pedro, como João, os demais apóstolos que eram também testemunhas de Jesus, que viviam o apostolado. Então Paulo diz: olha, você ouviu da minha parte, você ouviu da parte dessas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis. Timóteo, você deve transmitir a palavra. Você deve instruir, no versículo 2 diz, você dê instrução aos outros. Irmãos, esse é o dever do cristão. Se fortalecer na graça, estar forte, para poder resistir os dias maus. Estar forte para ouvir um não. Estar forte quando somos resistidos. Estar forte e revestido das armaduras de Deus.
quando Satanás e seus demônios tentar fustigar a tua vida, tentar colocar em cada um desânimo, quando esta obra inimiga quer gerar em cada um de nós frustrações para nos levar a desânimo, para nos levar a fracassos, a derrotas, Paulo está dizendo: você se fortalece, você pegue o favor de Deus e você instrua as pessoas. Paulo está dizendo: influencie as pessoas. Como é maravilhoso você conviver com pessoas que estão dispostas a lutar, que estão dispostas a enfrentar, que estão dispostas a se alimentar da verdade, da palavra de Deus, a se revestir da graça de Deus, estão dispostas, mesmo no mundo de tantos conflitos e aflições que existe, ela tem uma fé viva e uma chama acesa dentro dela. Ela ergue a cabeça e diz: o Senhor é o meu pastor, tua vara e o teu cajado me consola, tu és o meu rei, o meu Senhor. Eu sei que eu sofro a luta na carne, eu sofro a luta nas emoções, eu sofro a perseguição por causa da palavra, mas eu sei que tu estás comigo. Por quê? Porque esse pensamento, porque essa fé? Porque eu sei que eu não sou daqui. Aqui eu sou peregrino. Aqui nessa terra nós temos um tempo. Aqui nesse mundo nós temos um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. Paulo falou: o tempo da partida é chegado, porque era chegado o tempo dele terminar o seu ministério. Olha, meu querido, nós temos um tempo, e o tempo em que vivemos, nós temos que nos fortalecer em Deus. Você tem percebido quantas pessoas que se dizem poderosas têm caído do poder? Quantas pessoas que se julgam estar no poder têm caído? Queridos, o orgulho, a falta de humildade antecede a queda. Uma das virtudes que os cristãos precisam ter é humildade. E a humildade para ouvir a voz de Deus, respeitar as pessoas e praticar a palavra. Se fortalecer em Deus. Você percebeu, essa igreja não tem nada contra, quantas pessoas estão nas academias fortalecendo as suas musculaturas, fortalecendo o seu fôlego? Eu fico feliz quando eu vejo algumas pessoas postarem o local onde elas passou e percorreu 7 quilômetros. Percorreu 10 quilômetros, mulheres, meninos, jovens, outro mais coroa. Eu fiz um propósito com Deus de fazer 15 minutos de academia por dia. Eu faço ali na CESP, aquela academia ao ar livre. 3 minutos cada aparelho. É meu propósito.
Eu já saio aqui do escritório, passo lá e faço. E até peguei amizade com alguns senhorzinhos que frequentam ali. Ainda não sou um senhorzinho, mas estou perto. E aí eu comecei a conversar com eles. Um me disse: ih, colega, não posso nem comer mais carne vermelha, porque os meus rins quase não estão funcionando. Aí ele abriu a camisa, foi cerrado o peito, ó, já fiz cirurgia do coração, eu sou um milagre. Então ele tardezinha ele vai lá fazer os exercícios, eu estou fazendo junto com ele. Se ele não aguenta muito, eu também não. Quando a gente está conversando, e aí aquele senhorzinho animado, sorrindo, contente, e ele diz: eu venho aqui para me fortalecer, os meus músculos, os meus nervos, melhorar a minha circulação, melhorar a minha respiração, o meu fôlego. Ele está cuidando do corpo. Isso é bom. Mas existe um cuidado, querido, que você nunca pode deixar de ter. É o cuidado da alma, o cuidado do espírito. É estar, querido, ligados em Deus. Um cuidado de não perder a fé, de praticar a fé. Então, esse texto bíblico, o apóstolo está orientando esse jovem pastor a não descuidar da sua vida espiritual. Ele está orientando esse jovem pastor e diz: olha, não desista. O versículo 3, ele está dizendo: participa dos meus sofrimentos. Paulo não está preso, como nós já fizemos a introdução? Tá. Paulo não está lá sofrendo. E você percebe, irmãos, que você não vê o linguajar de Paulo dizendo assim: maldita é a polícia de Roma. Você não vê no linguajar de Paulo: maldito é Nero. Você não vê Paulo dizendo assim: maldita Constituição Romana. Você está vendo Paulo dizer isso? Não. Você não está vendo Paulo fazer isso. Paulo também não está na cadeia tomando biritas. Não. Ele é um servo de Deus. Pelo contrário, na sua aflição e na sua angústia, ele diz para o seu discípulo: participa dos meus sofrimentos. Participa, Timóteo. Eu quero dizer para todos vocês: ser fiel a Deus tem um preço. Ser fiel a Deus custa alguma coisa. Custa amor. Amor a Deus, amor aos irmãos. Amor à obra que Deus tem. Sacrifício para realizar o ministério. Tudo tem um preço. O preço, às vezes, que paga por ser perseguido. O preço que paga por não ser compreendido. O preço que se paga, Paulo usa aqui no versículo 3. Participa dos sofrimentos como bom soldado. Para ser soldado paga-se um preço. Preço de disciplina. Quem aqui fez exército?
Tem alguém? Glória a Deus, tem 2 cidadãos ali. Um palmeirense e um corintiano. Irmãos, é assim, não tem problema. Queridos, preço da disciplina que se paga no exército. Tiro de guerra, quem fez? Tem mais alguém? Ou um cidadão lá atrás. 5 horas da manhã, manter a guarda nos feriados, está lá, soldado. Mas Paulo aqui, ele está falando de uma militância de Deus. Ele está falando de um soldado do Cristo. E eu pergunto para você, você já leu as biografias bíblicas? Como foi a vida de Jesus? Aplaudida? Quando Jesus viveu na terra, irmãos? Como foi a vida dos apóstolos? O apóstolo Paulo está aqui, preso. Quem disse que o evangelho é um evangelho que as pessoas vão praticar, vão servir? E diz, olha, é só eu ir na igreja, crer, o carro vai descer do céu, a casa vai estar pronta, no culto você vai receber a chave, você vai receber o sal, você vai receber o galho. Aonde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum. Lugar nenhum está isso na Bíblia. Jesus, pelo contrário, Jesus fala de aflição. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a cruz. Tome a cruz e me siga. Nós não seguimos Jesus pela posição social que temos. Nós seguimos Jesus por aquilo que Ele é. Pelo pastor, pelo Salvador, pela graça que Ele trouxe. Por isso que nós seguimos Jesus. O Evangelho que nos ensina a ter fé para vencer as frustrações que quer nos deixar com o nosso ânimo para baixo, desanimado, prostrado. Queridos, a fé que temos é uma fé de uma visão que o Senhor cuida de nós. Em todas e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo fala para aquele jovem, você deve participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Os militantes de Cristo, irmão, têm uma vida liberta. Tem uma vida liberta daquilo que é só físico, daquilo que é só humano, daquilo que é só presente momento. Os militantes de Cristo sonham com uma pátria celestial. Os militantes de Cristo sabem que aqui nós somos forasteiros. Por isso que Paulo falou para Timóteo, instrui as pessoas, fale para elas, influencie elas a crer em Jesus. Queridos e amados irmãos, versículo 4, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo, qual é o objetivo? É satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que te chamou. Você percebe que Deus tem te chamado? Deus te chama no meio de um mundo tão
cheio de frustração, para abrir o coração e a palavra repousar sobre a tua vida, habitar sobre você. Deus não tem prazer só naquilo que é humano, irmãos, só no bem-estar dessa vida. Deus não tem prazer nas amizades mundanas. O que significa isso, amizade mundanas? Alguém que tem dupla personalidade. Uma hora a cabeça está no céu, outra hora a cabeça está atolada na terra, no pecado. Deus não quer. Deus quer que você ande de cabeça erguida. Deus quer que você exerça a sua fé, fortalece a sua fé na graça de Cristo, para que você tenha capacidade para vencer o pecado, para vencer as ofertas que o mundo tem, as coisas fáceis que o mundo tem, vencer o adultério, a mentira, sabe? Essas pessoas caloteiras, que não pagam os outros. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Deus não quer pessoas mentirosas, pessoas levianas. Pelo contrário, Deus quer que as pessoas encontrem na palavra o verdadeiro evangelho e que ele deixe ser trabalhado pela vontade de Deus. E a vontade de Deus traz transformação para a vida dele. Paulo diz para Timóteo: o que você aprendeu de mim, o que eu te ensinei, você deve praticar. Qual é a função de uma igreja, irmãos? Igreja que prega evangelho, Bíblia, é ensinar a verdade, é ensinar a sagrada letra, é ensinar as pessoas a serem verdadeiras, mesmo que te custe prejuízo, mas procure ser verdadeiro. Pratique a disciplina que a palavra de Deus orienta. Amém? Então, aquele jovem pastor, que estava vendo o seu pastor Paulo, que escreveu essa carta nos anos 67, mais ou menos, recebe esse conselho. E ele adverte, e Paulo no versículo 5 fala do atleta, fala da coroação. Ele fala que a pessoa vai receber a coroação se ele realmente seguir as normas, se ele realmente lutar. Eu não acredito, irmãos, em cristão que não luta. Eu não acredito em cristão que apenas ouve uma mensagem, diz assim: olha, eu vou na igreja por causa da minha avó. Eu vou na igreja apenas por causa da minha mãe. Eu vou na igreja porque se eu não for na igreja, talvez o meu pai nem me dê a mesada que ele tinha que me dar, que ele tem que me dar. Eu vou na igreja, senão a minha esposa vai ficar muito triste comigo. Eu vou ler um capítulo da Bíblia hoje, porque senão a minha esposa não vai ficar legal comigo à noite. Vamos falar mais claro um pouquinho para os adultos. Queridos, não é essa fé. Não. Olha, irmãos, a prática
do arregimentamento que Deus nos chamou é uma prática que olha para a palavra. E ele tem postura. Ele fala não para ele mesmo e diz: eu não tenho outro caminho, eu só tenho Cristo. As normas me mostram isso. Aonde estão as normas? Na Bíblia. A Bíblia me mostra o único Salvador, Jesus. A Bíblia me mostra o único pastor, Jesus. A Bíblia me mostra o único Cordeiro verdadeiro, Jesus. A Bíblia me mostra o único Salvador enviado, Jesus. Eu não vou fazer as coisas só para agradar quem está perto de mim. Eu vou fazer porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Então, Paulo diz: olha, Timóteo, olha as normas, lute. Timóteo, batalhe, se fortaleça. Fortifica, para você lutar como um bom soldado, como um bom atleta. Amém? Os soldados treinam, os atletas treinam para vencer. Então, querido, eu quero encerrar, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo está dizendo para ele: olha, o lavrador, o agricultor, ele lavra a terra, ele planta na terra. E o que acontece com ele? A sua semente, ela é gerada, germinada, e depois vem o fruto. O momento em que você está abnegando a tua vida, o preço que você está pagando em obedecer, em servir, em orar, em estar com pessoas mais simples ou com pessoas mais altas, mas você é uma pessoa que tem equilíbrio e você vive essa fé. Você vive o amor. Você não é uma pessoa apegada à posição, você é apegado à vontade de Deus. Porque Deus não tem pequeno nem maior. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele ama o homem da sarjeta. Ele ama o príncipe do palácio. Os problemas estão no coração dos homens e não com Deus. Olha, meu querido, o lavrador vai desfrutar dos seus frutos, daquilo que ele semeou. Ele é o primeiro a participar. Então, se a sua semeadura é uma semeadura que às vezes ela te custa um preço alto, no versículo 7, Paulo está dizendo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. E no versículo 8 ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho que prego, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa, não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Esse é o preço daquele que quer viver o testemunho real da palavra de Deus. Paulo está pagando esse preço. Então Paulo está dizendo para ele: você vai pagar o preço também.
Vocês estão entendendo o que é ser cristão, meu irmão? Ser cristão não é só bater no peito e dizer, eu sou cristão. Alguns faz uma cruz atrás da orelha, outros carregam no peito, outros marcam o corpo como uma estatueta, seja lá o que ele crê. Mas o cristão real é marcado no coração, é marcado na alma, com o evangelho pregado, com a palavra pregada, com o ensino que é transmitido. Esse é o cristão real, ele aplica para a vida dele. Igreja de Jesus, Paulo diz, por essa razão, versículo 10, eu suporto para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo. Encerrando, versículo 11, fiel é esta palavra, se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Eu quero morrer com Jesus. Você quer morrer com Jesus? Você quer morrer com Jesus apenas de dizer, Jesus, eu estou aqui. Só isso? Não. Eu quero viver com Jesus, de andar com Ele. De onde eu passar e alguém me perguntar, qual é a prática de religião que você pratica? A minha religião é Cristo. A minha fé é a palavra de Deus. Não estou fundamentado numa placa. Não. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Fiel é esta palavra. Queridos, se morremos com Ele, se vivemos com Ele, perseveremos também com Ele, e com Ele nós reinaremos. Não podemos negar Jesus. Se negarmos, Ele vai negar a gente. Se eu confesso, Ele me confessa. E se Ele me confessa, eu estou escrito no livro da vida. Eu sou herdeiro. Se Ele me confessa, eu faço parte da herança do reino. Você me entende? Se eu sou soldado, se nós todos aqui somos soldados, na grande batalha que está diante de nós, pode ter certeza, soldados de Cristo, a coroa da vida virá. A conquista que é o céu estará diante de nós. Ele permanece fiel e Ele não muda. Assim como Jesus não mudou quando as suas costas foram cortadas. Assim como Jesus não se entregou quando a coroa de espinho foi colocada na cabeça dele. Assim como Ele carregou a cruz e como Ele foi até o fim do martírio no Calvário, porque Ele estava fazendo uma aliança, Ele não quis quebrar a aliança, Ele venceu até ressuscitar. Ele continua fiel, sentado à direita de Deus Pai. Essa é a fé, querido. E o nosso dia vai chegar. Quando os nossos olhos fecharem, fechou o livro da sua vida. E o que você escreveu nesse livro? Qual é a nossa história que escrevemos na terra? O que fizemos com os ensinos de Deus?
2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Será que poderemos dizer o que Paulo diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Entende? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é só para mim, mas é para aqueles também que amam a vinda do Senhor. Quem está disposto a combater o bom combate, viver a fé, se esforçar, aprender da palavra, conhecer mais, estar mais próximo, se entregar, ser servo, conviver com as pessoas. Irmãos, eu preciso falar algo aqui que Deus me incomoda meu coração. O cristão tem que aprender que todos são iguais. Na igreja não tem divisas. Aqui eu quero deixar claro para vocês: o advogado não é maior que o servente de pedreiro. O fazendeiro não é melhor do que o mendigo que chegar aqui necessitado. Eu não estou falando de uma posição somente social. Eu estou falando de um ser humano carente que precisa da graça de Cristo. Você está entendendo? Igreja não é lugar de posição social. Igreja é lugar de gente que está necessitada de Deus. Aqui cai divisa. Não tem divisa. A divisa aqui chama Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da nossa vida. Você pode ficar em pé? Fique em pé. É Jesus. Ah, meus irmãos, Deus, de um amor tão profundo, Deus tinha um amor tão grande. Nessa noite, Ele quer nos fortalecer. Meu querido, hoje, em nome de Jesus, fortalecei-vos no Senhor. Lembra que Davi disse: eu ergo os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O Espírito da graça. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Imaginou, irmão, Paulo escrevendo, Timóteo recebe aquela carta daquele prisioneiro, seu pastor, e ele diz: eu combati o bom combate, filho, mas eu estou sendo levado com sacrifício. Ele diz: sofre comigo,
todos os da Ásia me abandonaram. Você sabia que quando a gente quer ser fiel a Deus, amigos entre aspas nos abandonam? Você sabia que quando você fala não ao pecado, muitas pessoas te abandonam, porque elas não querem mais andar com você? Sabe por quê? Porque agora você é uma pessoa que tem temor de Deus. Você anda na oração, você anda na vontade de Deus. Mas tem uma coisa: aquele que fez os céus e a terra anda contigo.